Então, pessoal, vamos construir o gráfico de uma função afim, certo? O que é uma função afim, que eu acabei de dizer no vídeo anterior, né? É uma função de primeiro grau, certo? E o que é uma função de primeiro grau? É uma função que tem como maior expoente da variável aqui, a maior expoente do x é 1, certo? Por isso que não aparece aqui, ó. Então, essa função aqui é um exemplo de função de primeiro grau, certo? Eu peguei aqui uma função de primeiro grau e quero construir o gráfico que representa essa função, certo? Representar ela graficamente. Se a gente vai representar graficamente, a lógica é o seguinte, é que a gente vai marcar no plano cartesiano os eixos x e os eixos y. Vocês não vão fazer isso aqui agora, certo? Se estiverem anotando aí no caderno, não faça agora que eu vou estar apagando algumas coisas, certo? Ó, você vai anotar, você vai fazer o eixo x, fazer o eixo y e você vai ter que calcular valores de x para você marcar aqui e valores de y para você marcar aqui, certo? Você vai marcar os pontinhos, ou seja, você vai ter um par ordenado aí, um valor de x e um valor de y, certo? Esse valorzinho de y, a gente já viu que a gente calcula ele fazendo y igual a f de x. Como é isso? Ou seja, a gente vai calcular as imagens dessa função, certo? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de onde a gente quer chegar, certo? Então, a gente vai marcar pontinhos em cima do gráfico, em cima do plano cartesiano, desculpe. A gente vai ter que marcar essa coordenada x, a coordenada y, em alguns pontos para poder a gente traçar uma reta, ou seja lá o que for que dê isso daqui, certo? Que eu já vou adiantar para vocês que dá uma reta, certo? Sempre a função afim, a função do primeiro grau, é uma reta, ok? Pronto, entendido a ideia, vamos iniciar, certo? Que é a primeira coisa que você vai ter que fazer aí, vai anotando aí no seu caderno, certo? Você vai criar uma tabelinha, certo? Para organizar aí, você cria uma tabelinha simples. Tem gente que faz uma tabela bem grandona. Eu prefiro essa bem simples, que fica mais fácil de entender. Cria uma tabelinha e você vai colocar nessa coluna valores de x e aqui valores de y, certo? Os valores de x, aí você presta bem atenção. Os valores de x, você escolhe qualquer valor de x, certo? Já os valores de y, vou aumentar uma linhazinha aqui. Ficou meio estranho, mas vamos lá. Já os valores de y, você vai calcular os valores de y, certo? Então, você inventa qualquer número aqui para a variável x e calcula os valores correspondentes a y, certo? Vamos já ver como é isso. Mas vamos escolher. Eu aconselho que a gente escolha sempre números, por exemplo, colocando 0 aqui para ficar bem central. Aí você coloca o número negativo -1, o -2, certo? Aqui você coloca o 1 e o 2. É uma escolha, ok? Você escolher números pequenos é muito melhor. Você podia ter escolhido 10, 20, 30, -20, -30, -40, podia sim. Você quem escolhe esses números. Porém, eu prefiro que vocês escolham sempre números próximos do zero aqui, ó. Então eu escolhi -1, -2, 1 e 2. Por quê? Porque os cálculos devem sair bem menores, certo? Bem mais simples. Então o que a gente vai fazer agora? A gente escolheu valores para x. O que a gente faz agora? Vai calcular valores para
y, certo? Como é que a gente calcula os valores de y? A gente sabe que o y é esse f de x aqui, ó. Isso daqui é o mesmo que o y, certo? Só que para ficar bem bonitinho, bem organizadinho, a gente vai escrever esse f de x, só que o x você vai trocar pelo valor que você escolheu, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo menos 2, certo? Então você vai calcular f de menos 2, certo? Que você está procurando na verdade a imagem do menos 2, ok? Como é isso? Você vai colocar assim, ó. No lugar do x, você coloca o menos 2, certo? Eu vou repetir a função aqui porque fica mais fácil da gente entender. Eu vou repetir a função f de x igual a 2x mais 1. Certo? Repetir a função. Agora, no lugar do x, eu vou colocar o primeiro número aqui, ó, que é menos 2. Então, vai ficar menos 2, aqui dentro do parêntese, né? E no lugar do x aqui também eu coloco menos 2. E repito esse mais 1. Olha como é simples a ideia, certo? Você vai só substituir o valor de x no lugar do x, certo? No lugar do x coloquei menos 2, no lugar do x coloquei menos 2. Então, f de menos 2 vai ser igual a f do menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, mais 1. Então, f de menos 2, vou repetir aqui, né? F de menos 2 vai ser igual a menos 4 com mais 1 dá menos 3, certo? Aí você anota, certo? Você pode pausar o vídeo se quiser, ou depois você volta o vídeo e fica anotando, vai anotando no seu caderno, certo? F de menos 2 é menos 3. Aí eu vou apagar aqui para poder caber o restante, certo? Só que antes eu vou passar, ó. Como f de menos 2 é menos 3, isso significa o quê? Significa que quando a gente trocou o x por menos 2, o resultado deu menos 3. Ou seja, quando o x for menos 2, o y é 3. Então, nesse caso aqui, y é 3. Então, eu vou colocar lá na tabelinha. Y é menos 3, desculpe. Então, coloco lá na tabelinha. Certo? Ou seja, a gente tem já um par ordenado aqui, ó, que são esses dois números. O valor de x e um valor de y. Agora, a gente vai procurar esse par ordenado aqui, ó. Quem será esse valor que está aqui? Aí eu vou apagar isso daqui, depois vocês anotam, voltam o vídeo e anotam, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora, eu vou repetir a função 2x mais 1. No lugar do x, eu vou colocar, deixar assim pronto, só para colocar no lugar do x. No lugar do x eu vou colocar agora o menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1. Tem que ter o parêntesezinho, né? 2 vezes menos 1. E no lugar do x eu coloco menos 1. Ou seja, eu estou calculando f de menos 1.
certo? Então, eu troco o x por menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2. Somado com esse 1 aqui, quanto é que vai dar aí? Vai dar menos 1, não é isso? Então, f de menos 1, repetindo, f de menos 1 é igual a 2, a menos 2 com mais 1 dá menos 1. Ou seja, quando o x for menos 1, o y vai ser também menos 1. Deu igual, né? Ó. Quando o x for menos 1, y vai ser menos 1 para esta função, certo? Usando essa função. Vou apagar. Aí vocês deixam anotado no caderninho aí esse cálculo, ok? Que é para depois vocês entenderem quando estiverem estudando também, estiver revisando o conteúdo. Vou repetir a função f de x igual a 2x mais 1. No lugar do x, eu vou colocar agora, quem é o próximo é o 0, certo? Então, f de 0. F de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1. Você já entendeu, né? Ó, no lugar do x eu coloquei 0. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0 aqui, ó. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Aí você já observa uma coisa, ó. Sempre que a gente coloca o 0 no lugar do x, o resultado que vai dar é aquele coeficiente linear. Ou seja, se eu quiser saber quem é f de 0 em qualquer função, sempre vai ser esse númerozinho aqui, ó. Porque que vai dar sempre 0, né? Ó, 2 vezes 0, 0. Se fosse qualquer número aqui multiplicando, ia dar 0. Então, ia sobrar só o 1, ó, como sobrou o 1 aqui. Ok? Sempre sobra o coeficiente linear, não é isso? É uma dica já para a gente ver depois para que serve isso, certo? Então, f de 0 é 1. O que significa? Quando x for 0, y é menos 1. Y é 1, desculpa. Trocando aqui. Deixa esse azul também. Então, eu apago não. Você deixa aí no seu caderno o cálculo, certo? Quem apaga sou eu aqui. Apaguei, vou colocar de novo f de x igual a 2x mais 1. Se você já entendeu, pode adiantar o vídeo e ir para a segunda parte. Se você já entendeu como é que completa aqui, você adianta o vídeo e vai para a segunda parte. Se não entendeu, vamos continuar com o cálculo aqui. Você vai entender agora. F de x, no lugar do x, eu vou colocar agora, quem é que falta aqui? O 1. No lugar do x eu coloco 1. Ou seja, eu vou calcular f de 1, que é igual a 2 vezes o x. O x agora é 1. Mais 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ou seja, quando x for 1, y é 3. Quando x for 1, y é 3. Então, aqui eu vou colocar 3. Ok? Você deixa anotado que eu vou apagar aqui. F de x igual a 2x mais 1.
Você pergunta, eu tenho que repetir essa fórmula o tempo todo? Não, eu só estou fazendo aqui para deixar bem claro, certo? Para que todo mundo entenda isso bem claramente, para que você entenda bem. No lugar do x eu vou colocar, agora é o 2, né? Vai ficar f de 2. É igual a 2 vezes x. Quem é o x? É 2. Mais 1. F de 2 é igual a 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Ok? F de 2 então é 5. Então no lugar do x eu coloquei 2, né? Então o resultado foi 5. Ou seja, quando x for 2, y é 5. Quando x for 2, y é 5. Pronto, então a gente já tem aqui alguns pares ordenados que a gente pode marcar no gráfico, certo? Pergunta: Romero, eu posso calcular mais pares ordenados que isso daqui? Pode, você pode calcular a quantidade que quiser. Só que a gente vai ver depois em uma outra aula que você só precisa, na verdade, calcular 2 desse daqui para poder a gente encontrar, para poder a gente construir o gráfico da função, certo? Na verdade, só é necessário você calcular 2. Isso aqui eu estou fazendo com os 5 pontinhos aqui, com os 5 pares ordenados, para ficar mais fácil de a gente entender o significado do que a gente está construindo, certo? Então, vou apagar aqui, certo? Você deixa anotado, tudo organizadinho aí no seu caderno. Pronto, então você construiu a tabelinha, tá com todos os dados marcados aí nessa tabela. Vamos agora para o plano cartesiano. Então, você vai desenhar aí o eixo X e vai desenhar o eixo Y, que é o plano cartesiano, certo? Eixo X e eixo Y. Vou deixar bem aqui. No eixo X, você vai marcar todos esses númerozinhos aqui, e no eixo Y você vai marcar todos esses númerozinhos aqui dessa coluna, certo? No eixo X você vai marcar menos 2. Então, eu vou marcar aqui o menos 1, menos 2, né? Menos 2, o menos 1 já marquei. Marcar o 0, que é bem aqui. Vou marcar o 1, que é positivo, é lá na frente. E o 2, bem aqui. O menos 3 no eixo Y também vou marcar, né? Só que agora no eixo Y, certo? Menos 3, então vou marcar o 1. O menos 1, né? Desculpe. O menos 2 e o menos 3. Vou marcar o menos 1, né? Que é o menos 2. O menos 1 é bem aqui. Tomara que não bagunce o desenho. Vou marcar o 3. Então, o 1 bem aqui. O 2 e o 3. Agora eu marco o 5. Aqui é o 4. E aqui é o 5. Ok, agora vamos ligar as coordenadas desses pontos aqui, desses pares ordenados, certo? No primeiro par ordenado, que é esse aqui, ó, menos 2 e menos 3, a gente tem x igual a menos 2, então eu vou olhar no x aqui o menos 2 e no y menos 3. O menos 3 no y está bem aqui, ó. Então, esse ponto está localizado bem aqui, ó. Certo? Esse primeiro par ordenado é representado por esse ponto aqui, ó. Certo? X é 1, aliás, desculpe.
x é menos 1 e y é menos 1 também. Então, eu vou olhar no eixo x o menos 1 e no eixo y o menos 1 também. Então, o pontozinho aqui vai ficar bem aqui, né? Ok? Menos 1, menos 1. Agora, no eixo x, eu vou marcar o 0. Vou olhar para o 0, né? O 0 está aqui. E o 1. Então, vai subir até o 1, né? Ou seja, vai bem para cá. Eu marco aí esse ponto. Agora, vamos para esse par ordenado. X igual a 1. Estou olhando para o x igual a 1 e para o y igual a 3. Então, vai ser bem aqui, ó. Ok? Então, vai subir até o 3 aqui. E, por último, aqui, x igual a 2, tá bem aqui. E y igual a 5. Então, vai ser assim, ó. Vai ser bem aqui esse ponto. Aí vocês já observaram que quando eu ligar os pontos aqui, ó, quando eu ligar todos os pontos, o desenho que a gente obtém é uma reta, certo? Observem que a gente tem uma reta. E essa é a conclusão mais importante que a gente tem aqui para essa aula. Sempre que a gente construir o gráfico de uma função de primeiro grau, o desenho vai ser uma reta. O desenho no plano cartesiano vai ser uma reta. Ou seja, a representação gráfica de uma função de primeiro grau é uma reta, certo? Nunca esqueça disso. Se a função é de primeiro grau, ou seja, se é uma função afim, o gráfico é uma reta. Se a função é de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Você vai ver depois, quando a gente estiver estudando função do segundo grau, que já é diferente, é uma parábola. Função de primeiro grau é uma reta e a função do segundo grau é uma parábola, por exemplo, certo? Então, muito bem, espero que tenham entendido e vamos para a próxima parte do conteúdo.